Pessoal, correção da sequência de atividade 1 do Aprender Sempre, volume 2, tá? Aulas 1 e 2, como variam as grandezas. Objetivo das aulas: reconhecer uma proporcionalidade direta na relação entre duas grandezas, identificar a proporcionalidade direta entre duas grandezas, determinar o valor de grandezas diretamente proporcionais por meio da regra de 3. Algumas ciências baseiam-se na medição, outras são mais voltadas a descrições e classificações. Para alguns profissionais, medir é uma ação corriqueira. Todos temos alguma ideia sobre a que se refere o ato de medir. Um comerciante poderá sentir dificuldade em vender seus produtos se não realizar medições. Um profissional de recursos humanos costuma realizar o controle das horas de trabalho realizadas pelos seus subordinados. Um analista de sistemas poderá sentir dificuldade se não conferir a capacidade de armazenamento de sua máquina. São variadas as situações que envolvem medições. Existem diferentes coisas que podem ser medidas, e todas elas são chamadas de grandezas. Então, a massa que o comerciante precisa verificar para vender seus produtos, os comprimentos que o estilista precisa conferir para fazer as suas produções, o tempo de trabalho que o profissional do RH, recursos humanos, acompanha a capacidade de armazenamento de computadores, são exemplos de grandezas. Para cada um deles, é possível utilizar um instrumento de medida adequado. Medir na prática é comparar uma quantidade de uma grandeza com outra quantidade da mesma grandeza, que se denomina como unidade de medida. As unidades de medida podem ser padronizadas ou não. Quilograma, metro, horas e gigabytes são exemplos de unidades padronizadas, enquanto palmos e pés não têm padrão. No nosso dia a dia, nos deparamos constantemente com algumas grandezas. Umas são mais comuns do que as outras, no entanto, todas são úteis dependendo do contexto. Pensando nisso, responda. Para um pedreiro, quais grandezas são indispensáveis? Gente, essa questão, na verdade, ela é pessoal, né? Mas vamos pensar em alguns exemplos. Para o pedreiro, né? Comprimento, né? Ele tem que medir o tamanho de um lugar, uma área que ele vai construir, no caso, né? Comprimento, tempo, que mais? Altura, peso, ângulo, que mais? Largura, área, volume, capacidade, temperatura, etc. Gente, são só alguns exemplos, né? De grandezas, as quais, vez ou outra, ou quase que sempre, o pedreiro tem que usar uma dessas capacidades aqui, tá? Um professor utiliza alguma grandeza em seu trabalho? Qual? Também é uma resposta pessoal, né? Mas, dando alguns exemplos: tempo, pontuação, na hora de corrigir uma prova, né? Uma média, idade, que mais? Idade, assim, né? Como que a gente separa a idade dos alunos por ano, série, quantidade de faltas,
quantidade de alunos, etc. São exemplos, né? Alguns exemplos de grandezas, né? Que o professor usa em sala de aula. Que tipo de grandezas são mais utilizadas na profissão de médico? Gente, pessoal também, são vários os tipos de grandezas, mas a gente pode colocar exemplos, né? Idade do paciente, no caso, né? Altura. Que mais? Peso. Batimentos cardíacos. Que mais, né? Batimentos cardíacos, né? Que mais? Tempo, etc. Entre outras grandezas, né? São só alguns exemplos. 4. Você consegue identificar alguma grandeza relacionada à profissão de jogador de futebol? Resposta também pessoal, né? Cada um pode identificar uma, mas alguns exemplos. Velocidade, tempo, distância, que mais? Quantidade de gols, quantidade de pontos, altura, etc. São algumas das possibilidades, né, de grandezas utilizada por jogadores de futebol. E nós, como cidadãos comuns, nos deparamos com muitas grandezas em nossa vida. Identifique algumas dessas grandezas, as situações que é utilizada. Descrevendo a situação em que é utilizada, né? Também pessoal, né? Mas vamos ver alguns exemplos aí, ó. Tempo. Vamos relacionar com o quê? Com trabalho, né? Que mais? Um exemplo aí. Idade. Como que a gente pode relacionar a idade? Valor a pagar por um plano de saúde, por exemplo, né? Valor a pagar por um plano de saúde, né? Que dependendo da sua idade é o valor que você vai pagar, né? Altura. Com o que a gente pode relacionar a altura? Por exemplo, acompanhamento do crescimento de crianças. Bom, gente, etc, né? Aí vocês veem aí, cada um, a resposta pessoal, só dei alguns exemplos, né? 6. Existem grandezas que, quando relacionadas com outras, apresentam uma variação que merece ser estudada com atenção, já que, percebendo-se como uma delas varia, é possível prever a variação da outra através das leis da matemática. Vamos ver. Veja as situações descritas a seguir e indique as duas grandezas que estão se relacionando em cada caso. Situação 1. Comprei 4 canetas a R$ 5,50 cada uma. No total, quanto eu paguei? Quais são as duas grandezas relacionadas aí, pessoal? Quantidade de canetas. E a outra, valor a pagar. Certo? Situação 2. Com 1 litro de combustível,
Certo automóvel percorre 9 quilômetros. Quantos litros são necessários para esse mesmo automóvel percorrer 270 quilômetros? Qual que é a primeira grandeza aí? Quantidade de combustível. E uma segunda grandeza que a gente pode ver aí? Distância percorrida. Certo? B. Pense sobre as situações apresentadas na alternativa A e responda. De que maneira a grandeza se relacionam? Ou seja, o que ocorre com uma delas quando a outra aumenta? O que acontece com uma quando a outra diminui? Gente, olhando aqui ao lado, comprei 4 canetas a R$ 5,50 cada uma. No total, quanto eu paguei? Ou seja, quantidade de canetas e valor a pagar, as grandezas que nós marcamos, né? Na situação 2, com 1 litro de combustível, certo automóvel percorre 9 quilômetros. Quantos litros são necessários para esse mesmo automóvel percorrer 270 quilômetros? Então, as grandezas foram quantidade de combustível e distância percorrida. Né? Como que a gente pode relacionar isso, pessoal? Nas duas situações, quando uma grandeza aumenta, a outra aumenta proporcionalmente. Do mesmo modo, se uma reduzir, a outra reduzirá a mesma proporção. Como assim, pessoal? Olha, por exemplo, quanto mais canetas eu comprar, mais eu vou pagar. Se eu comprar 10 canetas, eu vou pagar uma quantia. Se eu dobrar e comprar 20, o valor a pagar também vai dobrar. Ou seja, se essa grandeza aumenta, essa vai aumentar na mesma proporção. Quantidade de combustível. Quanto mais combustível eu colocar, mais eu vou andar, né? Mais distante eu vou. Só que quanto menos, se eu diminuir a quantidade pela metade, no meu percurso também vai ser a metade. Então, é por isso que aqui nós respondemos assim, olha, nas duas situações, quando uma grandeza aumenta, a outra aumenta proporcionalmente. Do mesmo modo, se uma reduzir, a outra reduzirá na mesma proporção. Certo? 7. A sentença matemática indicada pela igualdade entre duas razões recebe o nome de proporção. Cada elemento de uma proporção é denominado termo dessa proporção, sendo que o primeiro e o quarto termos são chamados de extremos, e o segundo e o terceiro são chamados de meios. De acordo com as propriedades, com a propriedade fundamental, em uma proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Essa propriedade pode ser colocada em prática na verificação da proporcionalidade, realizando uma operação denominada multiplicação cruzada. Como assim, pessoal? Ó, nesse exemplo aqui, 4 está para 6, assim como 10 está para 15, tá? O 4 e o 15 aqui, ó, são os extremos. O 6 e o 10 são os meios. O que diz a propriedade fundamental da proporção? Que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. O que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer assim, ó, se eu fazer 4 vezes 15, dá 60, não é? Então, 6 vezes 10 também tem que dar 60.
Ou seja, se eu multiplicar os extremos, 4 vezes 15, e multiplicar os meios, 6 vezes 10, o resultado tem que ser o mesmo, tá? Eu vou continuar em outro vídeo para não ficar muito longo, tá bom?